A maioria de nós, indivíduos, encarnados ou desencarnados, não paramos para perceber a nossa própria natureza. No exercício simples de uma caminhada, nós perdemos o hábito de olhar nos olhos das criaturas. O espírito está presente nos olhos. Você olha para a criatura e ela vira o rosto, ou ela encara, enfrenta, ou ela sorri, ou ela esconde-se tímida. A presença do espírito está nos olhos. Na verdade, está em todo o corpo, mas se manifesta nas nossas relações através dos olhos. Nós caminhamos o dia inteiro, trabalhamos e raramente paramos para enxergar os outros. Eu vou para a casa espírita, eu vou para o meu trabalho. Tomamos o ônibus, o metrô, o trem, o carro, etc. Vamos a pé. Mas enquanto andamos para o trabalho ou para a casa espírita, já pensamos 1000 outras coisas no trajeto e às vezes nem percebemos porque chegamos automaticamente ao destino e não nos detivemos no trajeto executado antes de chegar a ele. Nós somos indivíduos que temos dificuldade de manter a atenção à nossa própria existência. Como se nós não nos permitíssemos perceber a nossa própria existência. É curioso notar que os indivíduos só percebem que possuem um corpo quando o corpo adoece. Eles percebem que tem um estômago quando tem gastrite. Do contrário, eles nem se lembram. Eles percebem que tem pulmão quando apresentam asma, pneumonia. Aí eles começam a valorizar a respiração, que nunca foi valorizada. Nós temos o péssimo hábito de apenas nos percebermos quando nos estamos perdendo de nós próprios. Mas se pudéssemos nos perceber a todo instante, com tranquilidade, com suavidade, estaríamos verdadeiramente vigilantes aos estados da alma que se refletem no corpo físico, através do perispírito. É assim que, trabalhando terapeuticamente desta forma, pode o indivíduo perceber a profundidade das suas questões. Certa ocasião, um pensador estrangeiro, Eckhart Tolle, descreveu em uma de suas obras que ele percebeu isso no momento em que atravessou um ataque de pânico. O ataque de pânico, que eleva a síndrome do pânico quando repetitivo, é uma crise na qual o indivíduo passa por uma sensação de iminência de morte. Ele tem a sensação de que a morte se avizinha, de que a qualquer momento ele deixará a existência. A palpitação surge como resultado da taquicardia, as sensações de angústia, as dores em garra no peito, assemelhando-se a uma angina ou até mesmo a um infarto, entre outros fenômenos decorrentes da liberação de adrenalina, noradrenalina. Porém, os ataques de pânico duram no máximo 20 minutos, não mais que isso. Eckhart Tolle foi tomado por aquele ataque súbito, mas naquele dado dia ele estava sem as medicações de emergência e sem acesso ao seu médico. E ele foi obrigado a suportar o ataque de pânico durante aqueles 20 intérminos minutos, porque parece uma eternidade. Quem já atravessou um ataque de pânico nunca mais será o mesmo. Mas ele pôde observar algo muito curioso. Enquanto ele sentia que ia morrer, enquanto ele percebia que estava morrendo, mesmo sabendo que ele não ia morrer depois que ele morresse, ele foi começando a notar algo estranho. Ele estava prestando atenção no ataque de pânico, como se o ataque de pânico estivesse fora dele, e ele fosse o observador do ataque de pânico. E o ataque desapareceu. E ele se deu conta que mesmo o ataque de pânico era uma tagarelice cerebral intensa. Quando ele acreditava que aquilo que estava acontecendo no seu mundo cerebral era realidade, ele se desequilibrava. Mas a partir do momento que, com certo controle mental, ele percebeu a avalanche de pensamentos e sentimentos que o atingiam, que o acometiam, ele se isolou delas e bloqueou a crise imediatamente, nunca mais utilizando medicações. E passou então a refletir sobre outros estágios.
No momento presente, agora, nesse exato instante, nós não temos como resolver problemas que só poderemos resolver amanhã. Também no momento presente, não temos como resolver problemas que aconteceram ontem, porque já passou. Nós só podemos verdadeiramente pensar o agora. Mas podemos dizer, mas o agora é uma sucessão de ontens. É verdade, o que eu acabo de dizer já é ontem. E de novo, de novo, de novo. Mas eu sou eternamente o presente. Se eu mantenho a consciência vigilante no presente, nada de mal está me acontecendo. Então eu não preciso me importar. É natural que o indivíduo tenha essa dificuldade, porque nós somos levados a ficar pensando no futuro, no passado, mas não ficamos no presente. Assim como andamos na rua pensando onde temos que chegar, pensando naquilo que temos que resolver, pensando naquilo que nos aconteceu e perdemos a graciosidade de perceber o trajeto de ida para o trabalho, de notar a presença de um cão, de um gato, de um indivíduo, de uma imagem bonita de uma tela, seja de um outdoor engraçado. Porque o nosso foco, como narra uma certa música popular brasileira, eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim. E vamos caminhando dessa forma. Associando essa forma de pensar à nossa estrutura corporal, nós somos os indivíduos que mais fraquejamos na nossa orientação existencial, por não aceitarmos as sinalizações que o nosso próprio corpo apresenta a cada um de nós. Somente quando os estados patológicos mais extremos nos atingem e buscamos este ou aquele especialista que também nos medicará para a especialidade, não verá o todo desarmonizado que nos levou à doença, vamos observando que não valorizamos, não tomamos consciência da importância da indumentária carnal no processo da vida física. Nós não percebemos essa importância. Figurando um pequeno exemplo, vamos observar que os espíritos que psicografaram através da codificação kardeciana não eram espíritos espíritas, porque o espiritismo surgiu a partir daquela época. Eram espíritos cristãos, de outras orientações, espíritos até mesmo budistas, filósofos gregos, que não eram espíritas porque não haviam espíritos espíritas ainda, e que escreveram num linguajar que nos faz muitas vezes recuar aos nossos estados antigos de culpa. Se o pensamento kardeciano jamais esteve sem atualização, porque é um pensamento sempre atual, o linguajar dele leva-nos, em alguns estados de evolução, ao entendimento errado por nossa causa, não por causa de Allan Kardec. Há indivíduos que começam a estudar a doutrina espírita e param de cuidar do próprio corpo. Porque é necessário cuidar da mente. Eu tenho que evoluir. E o pensamento de evoluir, na verdade, torna-se um pensamento narcísico. Eu preciso evoluir para chegar ao reino dos céus. Eu estabeleço isso como meta. E a partir do momento que isso se torna a meta, toda a minha vida passa a girar ao redor do apego à ideia da perfeição. E aí passamos a ter uma espécie de orgulho espiritual, muito perigoso. Porque nós não precisamos lidar com o corpo. Corpo é vaidade. Aí as mulheres passam a não se cuidar, a ficarem largadas, os homens também. Que o importante é a humildade, é a caridade, é o pensamento superior. Ficar arrumado é coisa para os vaidosos. Pintar o cabelo é porque não quer aceitar que está velho. Usar determinada roupa é luxo. Chegamos até a escutar em certa ocasião: eu queria comprar determinado carro, mas eu sou espírita e comprar determinado carro é vaidade. Eu vou comprar um carro mais simples e vou dar o dinheiro para os pobres. E fico olhando para o carro todo dia, lembrando que queria aquele outro carro, obsidiando os pobres. Os Espíritos falam-nos o tempo inteiro, como no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós devemos viver no mundo sem viver para o mundo, sem lhe pertencer. Mas parecemos não ter lido isso junto a Allan Kardec. Parecemos também não ter lido a comunicação de Hahnemann, quando ele escreve cuidar do corpo e do espírito. Porque se estamos reencarnados,
temos uma responsabilidade também diante do corpo. André Luiz, em uma obra memorável, mas que os espíritas têm um pouco de medo de ler, porque os espíritas não estão afeitos ainda a ler com o dicionário do lado para tirar as dúvidas quando elas surgem. Em Evolução em Dois Mundos, André Luiz aprofunda entendimentos que se encontram no capítulo 11 do livro Gênese, quando descreve que cada célula física do nosso corpo apresenta uma consciência que está evoluindo na direção do arcanjo. Os átomos que estão dentro das células estão evoluindo na direção do arcanjo. E então nós, metaforicamente, somos Deus para um cosmo de células que são indivíduos que estão aprendendo a exercitar várias atividades para que desenvolvam o ego, individualidade, sem se apaixonarem por ele através do egoísmo e do orgulho, e possam, adquirindo livre-arbítrio, rumarem para reinos mais complexos da natureza, até encontrarem a humanidade e dessa evoluírem ao estágio superior da angelitude e da perfeição. Então nossos corpos não são apenas indumentárias, grosso modo. Nós somos um universo de seres que estão se reencarnando através de nós para evoluírem através dos nossos exemplos. Que exemplos temos fornecido às células do fígado, do pulmão, dos órgãos sexuais, do cérebro e de outras organelas em nosso próprio sistema corporal? Nós, consciência, somos os regentes, os maestros de uma orquestra gigantesca. Da mesma forma que, relembrando Pietro Baldi, Deus está em toda parte na criação, porque Ele é onipresente. Ele está à nossa frente para sabermos para onde devemos ir. Está atrás de nós para nos proteger a retaguarda. Está nos ladeando para nos conduzir. Está abaixo dos nossos pés para que saibamos como caminhar. Está acima de nós para nos abençoar. E está dentro de nós para vicejar, se espraiar, se expandir. Não há local onde não haja Deus. Não há um local, um recanto que seja, um canto qualquer, onde nós possamos fugir da sua onipresença. Então, na verdade, nós estamos dentro de Deus, porque Ele não é um velhinho de barba branca, parente de Zeus e de outros deuses. Ele é onipresente, é inteligência causa incausada, e nós estamos dentro dele. Como se nós fôssemos, mal comparando, pequenos micróbios no seu grande organismo infinito. Mas comparando por metáfora o nosso próprio corpo, nós, consciência, somos os deuses dessas inteligências que, a partir de nós, adquirirão, ao longo de 1,5 bilhão de séculos, como diz André Luiz, as faixas inaugurais da razão. Neste capítulo, Faixas Inaugurais da Razão, André Luiz descreve a evolução estequiogenética, a evolução biológica, desde o mundo unicelular e o mundo atômico, ao mundo dos seres humanos nas faixas inaugurais da razão e do livre-arbítrio. Então nós somos muito mais responsáveis pelo corpo do que podemos imaginar. É o nosso mau exemplo que o faz adoecer, e somos responsáveis por ajudá-los a resgatar essa dívida através da dor, da doença e do sofrimento. Então é necessária uma reflexão profunda, porque nós, muitas vezes, nos encastelamos na zona mental e vivemos um amor mental. Eu amo a humanidade, mentira. Eu amo porque eu desejo amar, mas aquilo é uma ideia que está no ego, ela é mental, ela é esquizoide, ela está presa na zona superior. Eu não enraizei na terra esse sentimento na doação ao outro. É muito fácil dizer que se ama a humanidade e não se faz nada, fica dentro de casa. Como notavelmente o Papa Francisco I recentemente disse, ao invés de ficardes dentro dos mosteiros rezando, ide à rua até os pobres e ajudai-os. Sair do templo e ir à rua. É muito cômodo e fácil amarmos a humanidade sem nos movermos. É um amor teórico, é um amor esquizoide.
Nós estamos na matéria para na matéria vivermos. Nós não viemos para a matéria para renegarmos. Muitos irmãos nossos dizem: estou vivendo nessa vida, mas essa vida é passageira. A vida verdadeira é a outra. E é muito curioso. Certa ocasião, Carlos Juliano Torres Pastorino escreveu: é muito estranho que os indivíduos esperem morrer para viver a vida eterna. A vida eterna é agora, senão esse exato instante. Ela apenas continua, ela não se modifica substancialmente. Então, ou nós percebemos que o nosso corpo faz parte da nossa vida eterna, ou nós vivemos cisados ao meio, achando que o espírito está à direita e o corpo à esquerda, e que eles são inimigos irreconciliáveis. Por isso os espíritos escrevem através de Allan Kardec que a função do espírito é intelectualizar a matéria. Intelectualizar a matéria significa ajudar esses seres que estão evoluindo através de nós a galgarem os estágios que ora nós galgamos, enquanto nós buscamos galgar estágios mais superiores ainda. É uma coisa muito curiosa. Certa ocasião, no quintal de casa, eu observava um dos meus cães. Ele estava lá brincando. E eu tenho um cão que é muito especial. São 3 da mesma raça, mas um é muito especial. Ele não sofreu treinamento algum, mas é um cachorro estranho. Se entram crianças em casa, ele entra na frente e não deixa os outros se aproximarem e não deixa as crianças desprotegidas. Se a criança vai ao quintal, ele vai atrás e fica patrulhando a criança. Ele acha que é babá. E recentemente aconteceu um fato. Além de cães, eu tenho gatos. E nasceram alguns filhotes. E eu, na minha correria, esqueci o gatil aberto. E estavam lá os recém-nascidos. Quando voltei ao final do dia em casa, aquele cachorro estava na porta do gatil, montando guarda. E não deixava nenhum outro gato que não a mãe entrar. E não deixava nenhum cão se aproximar. E eu pensei, esse cachorro andou lendo o livro dos Espíritos na minha ausência. Eu tenho quase certeza que um dia eu encontro ele no Facebook. É um cão muito estranho. Ele destoa dos outros. Não há como negar que os outros 2 se comportam como esperado. Mas aquele cachorro responde pelo nome, atende ao chamado, faz aquilo que tem que ser feito. Quando quer comer, se aproxima do prato, olha para o prato e senta. Nem sequer rosna. Quando quer água, se aproxima do pote de água, olha para o pote e olha para a nossa cara, como quem diz: você não notou que eu estou olhando para o prato? E algum dia eu tenho certeza que eu vou acabar conversando com ele, vou tomar um susto, vou procurar a desobsessão. Porque ele é de natureza diferente, ele está evoluindo. E um dia, num pensamento preconceituoso, porque nós somos preconceituosos, eu estava no quintal e pensei: nossa vida, esse cão de vez em quando parece gente. E aí nosso espírito mentor, Fernando, para o nosso lado, falou: pois é, às vezes a gente olha para vocês e fala: que interessante, às vezes até parece anjo. Pena que só às vezes. E nos demos conta do preconceito que lançamos à vida, julgando os animais, os vegetais, os seres humanos, achando que nós somos o ápice da evolução da natureza e da vida. É necessário que tenhamos a verdadeira humildade. Humildade não é falar baixo. Humildade não é falar fino. Se eu falasse fino, seria no mínimo ridículo, porque a voz que eu tenho é a voz com a qual eu nasci. Se eu andasse torto para mostrar humildade, provavelmente eu acabaria no ortopedista e no fisioterapeuta com cifose. Há pessoas que confundem humildade com estereótipos. Quando humildade, que vem de humus da terra, de onde também vem a humanidade, significa ser aquilo que verdadeiramente você nasceu para ser, nem mais nem menos. Ter consciência que você pode sempre mais, não negando aquilo que você pode agora. De modo que isso não significa apaixonar-se pela própria lenda pessoal. Significa assumir aquilo que é. O verdadeiro poder da alma se encontra na humildade, quando ele percebe que é o adubo trazido à vida para a ensementação. Jesus dizia: vós sois o sal da terra. Qual a finalidade do sal? Não é conferir ao alimento o seu sabor? Não é realçar o sabor? Ou alguém colocar sal num prato de comida e ele muda completamente de sabor? Ninguém tempera o feijão e ele fica com gosto de abacate.
Ninguém tempera o abacate, ele fica com gosto de ovo frito. O sal, ele realça o sabor. E Jesus dizia: vós sois o sal da terra, para realçar o sabor do planeta, para realçar a finalidade precípua da existência. E nós confundimos humildade com fingimento e falsa vaidade. Tola vaidade. Então é necessário que nós nos demos conta das potências da alma. Quando Carl Gustav Jung avaliou os seus pacientes, ele contestou Freud e disse: eu não encontrei somente complexos e problemas, eu encontrei potências, poderes que merecem ser desenvolvidos. William Reich disse para Freud, e foi expulso da Sociedade Psicanalítica de Viena por isso, que o indivíduo não podia querer cumprir somente o que a sociedade ditava como certo, porque a sociedade podia ser fascista, a sociedade podia estar corrompida, e o indivíduo deveria exercer seu livre-arbítrio na polis, na coletividade, para mostrar o que a consciência clama que deve ser realizado. Freud inicialmente dizia que o indivíduo deveria ser livre, mas ao longo da existência, mais velho, depois de inúmeros combates e dores, Freud começou a escrever que a sanidade mental era quando o indivíduo se adaptava à sociedade vigente sem causar-lhe distúrbio. E nesse exato instante, Freud começou a desenvolver um câncer nas cordas vocais e na laringe. Narra a história que nessa ocasião, Reich se levantou e disse à comunidade psicanalítica: Freud não fala mais. Porque não fala, possui um câncer. Enquanto ele falava, ele era saudável. Quando ele começou a negar-se e a negar aquilo que fazia, surgiu-lhe o câncer que lhe levou à morte. Então Freud não fala mais. A peste emocional, como narra Reich, é muito mais grave do que nós imaginamos. A peste emocional foi a mesma que matou Jesus. Ele escreve isso num livro, O Assassinato do Cristo, quando ele descreve metaforicamente a vida de Jesus, mostrando que todo aquele que vem à terra com a missão de fazer os homens se amarem, entendendo que amar não é ser mole, passivo, não é levar a vida de uma forma absolutamente insossa, mas combater o bom combate, levar aos outros a verdade que não connive com o erro, educar, advertir, ser autêntico. Todo indivíduo que nasce dessa forma será em algum momento combatido pela peste emocional, pela doença coletiva da humanidade, que na verdade é resultado de um ego que se desenvolveu com medo de se perder. Um ego que no momento em que o indivíduo atinge a sua individualidade, ele se prende ao medo de se dissolver. E o tamanho medo de se dissolver desenvolve dois problemas essenciais: o egoísmo e o orgulho, que se multiplicando na coletividade, torna-se a peste, que mancomuna, articula o assassinato de Jesus, o assassinato de Reich, o ataque a Akhenaton e Tutankhamon no Egito, entre outros. A Sócrates, por exemplo. Sócrates, que é condenado a se suicidar por falar a verdade, por levar a sua maêutica e fazer os indivíduos pensarem. E sua mulher diz: Sócrates, você irá morrer. Mas eu sempre iria morrer desde o momento em que nasci. Eu já estava morrendo a cada dia. Mas Sócrates, você acha isso justo? E você queria que fosse, mulher? E tranquilamente caminha. A autenticidade é naturalmente combatida pela peste emocional. Toda vez que nós observarmos que as nossas atitudes estão incomodando muito a interesses, a pessoas, estejamos certos que devemos estar no caminho correto. Quando nós começarmos a exercer atividades que não incomodem a ninguém, a caminharmos uma vida absolutamente tranquila, ninguém nos critica, ninguém nos aponta, ninguém reclama de nós, estamos certamente chafurdando no lodo e não nos demos conta. Como dizia Chico Xavier, e Sueli Caldas Schubert deixou escrito no livro Testemunhos de Chico Xavier: só os inúteis não possuem adversários. Então Reich possuiu grandes adversários. Hahnemann possuiu grandes adversários. Todos os cientistas que trouxeram mensagens para que a humanidade avançasse foram apedrejados.
Em uma fábula muito curiosa, narrada por José Saramago, no livro Evangelho segundo Saramago, ele realiza uma metáfora que é muito curiosa. À beira de um lago, o diabo, Deus e Jesus se reúnem numa forma humana. E então o diabo vira para Jesus, o chama de irmão, afinal é filho de Deus também, chama Jesus para conversar e fala: Jesus, você viu a encrenca na qual você vai se meter? Ele: como assim, Lúcifer? Veja bem, olha o que vai acontecer a todos aqueles que seguirem você. Paulo, decapitado. Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Joana d'Arc, queimada viva. E vai discorrendo. Você viu quantas mortes você irá causar às pessoas? Quantos sofrimentos? E ele começa então a discorrer de uma forma alegórica sobre isso, mostrando que a natureza humana nega a sua natureza animal e corporal, e muitas vezes não nega o sacrifício a que será submetida para galgar a espiritualidade. Mas para galgar a espiritualidade eu não necessito negar o meu corpo, porque o meu corpo está galgando a espiritualidade junto de mim. Na verdade, o essencial é compreender que não há nada que não seja espiritual. É engraçado isso. Tem pessoas que falam: eu sou advogado, eu vou lá, advogo, e depois eu vou no centro espírita, e lá eu trabalho espiritualmente. E eu me pergunto se ser advogado não é um trabalho espiritual. Porque o advogado é um espírito, o cliente é um espírito, a causa é uma questão subjetiva, não necessariamente concreta, mas sempre subjetiva. E estamos no domínio espiritual. Eu vou no cirurgião, isso não é espiritual. Quem disse? Se um problema na matéria leva a uma cirurgia, quem começou isso foi o espírito, mas o cirurgião também é um espírito, então é uma ação espiritual. É curioso como nós temos uma dificuldade de integrar as duas realidades. Entendermos que nós não somos um espírito e uma matéria, que nós somos um todo evolutivo. O corpo humano é uma unidade evolutiva. É uma unidade matemática evolutiva, a partir da qual eu galgo outros estágios, mas não negando os estágios. Então é necessário fazer esse mergulho de retorno. Percebermos a nossa matéria. Percebermos como a nossa matéria reage. Há vários exercícios que podem ser feitos em relação a isto. Não teríamos como fazê-los aqui, porque não conhecemos intimamente o quadro físico e mental de cada um dos irmãos aqui presentes. E se houvesse acaso alguém fazendo uso de antihipertensivos, ou de remédios reumáticos, ou outros, poderíamos despertar dores que atrapalhariam o aproveitamento desse seminário. Mas vamos oferecer algumas técnicas que podem ser feitas em casa para que os indivíduos que não padecem dessas patologias possam começar a se beneficiar. Por exemplo, se o indivíduo se aproximar da parede, sentar-se à parede como se ela fosse um banco, sem dobrar em 90 graus o joelho, dobrando um pouco os joelhos, um passo à frente, como se estivesse numa cadeira, e ficar nesta posição, tentando atingir os 5 minutos, o que é absolutamente improvável, quase impossível, o indivíduo vai notar que a perna começará a doer intensamente. A dor é natural, ação da gravidade sobre a matéria. Mas Reich observou uma coisa muito curiosa. Enquanto a dor aumenta nos membros inferiores, a mente relaxa das suas questões emocionais. Os problemas internos, insolváveis, os conflitos, eles parecem esvaziar da mente enquanto a dor muscular acontece. Mas a dor aumenta, e aumenta a tal ponto que a perna começa a sofrer contrações involuntárias, a tremer. O indivíduo acha que vai cair sentado, e nesse momento, Reich recomenda que se tire o calcanhar do chão e fique só na ponta dos pés. As pessoas querem xingar a 10ª geração de Reich quando fazem isso, mas é bom. É muito curioso quando fazemos isso durante a terapia, porque o paciente começa a rir. E nós perguntamos: eu não sabia que dor era engraçado, você ri da dor? Aí o indivíduo fala: está doendo. E nós respondemos: não está doendo tanto assim. Se você é capaz de explicar que está doendo, ainda não dói tanto assim. Quando dói, você para de explicar e você urra de dor. Você adquire os instintos de defesa da dor. Você não explica: eu estou com uma dor terrível. Você não sentiu tanta dor.
É como se ensina no corpo de bombeiros e nas emergências. Se você vai atender um acidente e há várias pessoas acidentadas, socorre a que está em silêncio. Muito mais rápido do que aquela que grita. Porque aquela que grita tem energia para gritar. A outra sente tanta dor que está muda de dor. Primeiro socorre esta. E quando você sente essa dor e levanta os calcanhares, a dor é insuportável. Você grunhe de dor. Aí sim saia da parede. Você vai ter a sensação que vai tombar. A perna está bamba, mole. Caminhe um pouco. Respire. Sente-se e tome consciência das pernas. E você vai perceber uma estranha leveza mental. Todos os pacientes que observam em meio a ataques de pânico, seja no SUS ou no atendimento particular, se inicia uma crise na minha frente, eu coloco imediatamente na parede. E você vai me colocar de castigo, eu estou passando mal? Vai de castigo. Sente-se na parede. Mas como eu vou sentar na parede? Aí nós fazemos a posição para sermos solidários, colocamos o indivíduo ao lado e ficamos batendo papo com o indivíduo. Daqui a pouco ele começa a nos xingar. Pode xingar que está no contrato. Fica à vontade. Xinga, grunhe de dor, reclama. E quando levanta, onde estava o ataque de pânico? É verdade, sumiu. Mas não é engraçado? Eu estava tão tenso, preocupado com uma situação, agora eu não estou. Eu até estou conseguindo pensar em soluções. Falei, pois é. Porque o ataque de pânico, como outras síndromes, é uma doença de alta energia. Você coagula muita energia nas áreas superiores, elas ficam estagnadas, não passam do peito para baixo. E quando você faz o exercício, você força a energia elétrica e eletromagnética circular por contração muscular. E você faz um fio terra, descarrega essa energia e a mente se abre. Usa a farmácia que existe no seu corpo para se curar. E aí você começa a diminuir os antidepressivos. Porque a pessoa começa a perceber que ela controla a crise, não a crise a detém. Há indivíduos que adoram remédios. Eles ficam felizes. Eu tomava 5, agora eu tomo 15. Olha que legal, agora são 25. E a pessoa não morre. Eu vejo pacientes que tomam 6 comprimidos de tal droga, que se eu tomar um, eu tomo 3 dias, o indivíduo fica acordado e não dorme. E acontecem situações lamentáveis, como de uma grande celebridade internacional que utilizava propofol e fentanil, anestésicos gerais, para conseguir dormir. E num dado instante em que usou midazolam em excesso, o dormonide, juntou com os anestésicos e acabou falecendo. Nós vivemos uma sociedade no globo terrestre que tem no clonazepam, vulgarmente conhecido como Rivotril, a segunda droga mais usada no mundo. Uso cosmético de antidepressivo. É proibido ficar triste. Lemos com algum pavor um colega psiquiatra dizer que existe a normalidade mental, o que já nos causou espanto. Mas o pior foi o que veio no parágrafo seguinte, quando ele disse que além da normalidade mental existir, nós podemos tomar antidepressivos mesmo sendo normais, porque ficaremos super normais. Seremos melhores ainda. E eu fiquei imaginando que ele que deveria ser preso no Reich por falar aquilo. Mas a indústria farmacêutica fomenta isso. É a peste emocional. Quanto mais remédios, melhor. Até mesmo as classificações de doenças sofrem isso. Os transtornos de caráter, considerado borderline, que se assemelham aos sociopatas com algumas diferenças, passaram a ser incluídos como transtornos bipolares, para que se vendessem mais antidepressivos, estabilizadores de humor e anticonvulsivantes. Outras doenças que não mereciam atenção medicamentosa passaram a receber tal atenção e novos diagnósticos começaram a aparecer. Existe um estudioso de psicopatologia da Universidade Federal Fluminense, aqui do Rio de Janeiro, Dr. Cláudio Bastos, que escreveu num de seus livros, Manual do Exame Psíquico, que um dia o Código Internacional de Doenças não virá mais com o Código das Doenças, já virá com o CEP, porque há uma necessidade de hiperclassificação e de medicalização das criaturas, o que é contrassenso. A farmácia maior encontra-se dentro de nós. Os campos eletromagnéticos se encontram dentro de nós e fora de nós. Não é necessário que nós nos percamos somente em tratamentos medicamentosos. Nós podemos oferecer mais. E os indivíduos se podem oferecer mais. É muito curioso notar
que principalmente os programas de saúde da família em nosso país, como no Canadá, na Inglaterra e outros lugares, onde esse programa luta por se estabelecer, lutando contra vários interesses para que ele não apresente os seus resultados, que nós consigamos, em meio ao SUS, ter grupos de dança circular, grupos de dança de recreação, e vamos observando que os indivíduos que frequentam esses grupos começam a usar menos remédios, que praticam o Lian Kun, a ginástica chinesa, que serve para desbloquear as couraças da mesma forma que Reich ensina, apesar de ser uma terapêutica taoísta. E vamos observando que nós não precisamos de tantos remédios assim. Certa ocasião, um professor apresentou uma palpitação, ele psiquiatra, e imediatamente o cardiologista, seu aluno, eu vou lhe ajudar. Ele deu um beta-bloqueador para parar a tal arritmia. E ele percebeu um fato muito curioso. É verdade que aquela arritmia parou, mas ele perdeu o ânimo de viver. Ele começou a ficar triste, cansado, sem respirar direito. E ele foi notando que o beta-bloqueador fazia um outro mecanismo. Como ele não deixava o coração acelerar, nem desacelerar, quando ele subiu uma escada, o coração acelerava, mas ele precisava que acelerasse. Ele tinha que ser oxigenado. Se alguém dava um susto, ele não tomava o susto porque o coração não acelerava, mas ele tinha dor no peito. E ele começou a relembrar os estudos que realizou e verificou que, se o coração é o órgão da vitalidade, que está num local muito especial, porque ele está atrás do osso externo, e não é ao acaso, o coração no mediastino, os pulmões aqui estão, os hilos pulmonares aqui estão, o timo, a glândula da defesa imunológica e da autoestima estão todos juntos na mesma região do corpo, não é ao acaso. Por isso nós dizemos, eu guardo você aqui no peito e não eu guardo você na orelha. A metáfora não é ao acaso. Embora o espírito esteja em todo o seu corpo, quando ele diz eu te guardo aqui no peito, ele significa eu te guardo na região do meu corpo correspondente à minha autoidentificação como vida. Porque o ar entra pelos pulmões e vai para o sangue nesta região. O coração bate nesta região. E o timo, quando você é um bebê, ele libera células que patrulham o seu organismo e que reconhecem o material genético como sendo seu ou não seu. Self ou not self. E a partir daí, elabora a memória de defesa imunológica. Então é essa região que diz quem você é, o que não é você, o que merece ser combatido quando você não está sendo você. Então é necessário que percebamos isso. É necessário que percebamos que Allan Kardec não foi contrário ao cuidado do corpo. Que nós espíritas não devemos ser contrários ao cuidado do corpo. Espírita é muito curioso. Ele não precisa de médico, porque tem receituário mediúnico. Ele não vai ao psicólogo, que psicólogo é coisa de obsidiado. O espírita lê o evangelho. E ele vai acumulando situações psíquicas e orgânicas as mais absurdas. Porque ele acredita que Deus criou uma ciência só para dizer que ela não é necessária. Porque Deus é muito neurótico. Ele cria a ciência só para fazer um milagre e negar a ciência. Querendo fazer com que Deus vá para o divã psicanalítico resolver por que ele, na sua onipotência, criou tantas coisas só para dizer que elas não funcionam. Numa grande perda de tempo. Então nós precisamos ter essa maturidade. Aceitar-nos tal como somos, sem conivir com as estruturas que nós adquirimos e a partir daí conseguirmos nos dar degraus mais altos a partir dessas conquistas. Se nós não somos capazes de nos dar degraus para essas conquistas, não conseguiremos o êxito na existência. Nós apenas repetiremos padrões. Nós vamos manter o estacionamento evolutivo, mas não vamos permitir a nós mesmos a autotranscendência. É muito fácil competir com os outros. Eu acho que eu sei o que o outro é, eu acho que eu sei o que eu sou, e eu vou competir com o outro. Mas a verdadeira competição, se é que esse é o nome próprio, é conosco mesmos. Eu só posso ser melhor do que eu mesmo. Eu não posso ser melhor do que o outro, porque o outro não sou eu. Tem pessoas que falam para a gente, eu gostaria de ser que nem Jesus. Eu tenho muito medo, porque se a pessoa conseguir, ela é psicótica. Porque Jesus foi um bom Jesus. A Maria tem que ser uma boa Maria, o João tem que ser um bom João.
ele e ela tem que ser um bom ele e ela. Quando eu começo a querer ser Jesus, tem algo errado. Por isso Jesus é o maior exemplo que Deus nos ofereceu de modelo e guia. Aquilo que é guia não é o que eu tenho que ser, é um roteiro. E o modelo é onde eu tenho que me mirar, não para ser igual, mas para aprender a ser eu mesmo. Jesus foi ele mesmo o tempo todo. Ele não foi crucificado porque pregou o amor ao próximo. Ninguém que fala em amar, lato sensu, é crucificado. Mas quando ele educou com amor a hipocrisia o desejou assassinar. Quando ele quis falar aos outros, correndo o risco de lhes dizer a verdade, aí sim manipularam o seu assassinato. Porque é curioso, o mandamento mosaico diz: não matarás. Então os judeus não podiam matar, pois era contra a lei mosaica. Mas Anás e Caifás conseguiram manipular uma situação para que Pôncio Pilatos, inseguro, realizasse a votação e o crucificasse. Pior, todo estudante de direito aprende direito romano que o pior julgamento foi o de Jesus, porque era proibido em Roma ser punido 2 vezes por um único crime. E ele sofreu chibatadas seguidas de crucificação. Ele foi punido 2 vezes por um crime que nem cometeu. E esse é o destino de todos aqueles que trilham o mesmo caminho. Algumas vezes algumas pessoas me buscam e falam assim: você sabe o que aconteceu com fulano do movimento espírita? E eu falo: não sei o que aconteceu com fulano do movimento espírita. E aí a pessoa naturalmente me conta alguns fatos infelizes e eu fico refletindo: por que a pessoa teve tanto prazer em me contar uma situação dessa, quando se esse irmão ou irmã realmente estivesse nessa situação, precisava da minha ajuda, não do meu comentário? Porque não aprendemos a ser espíritas se já nos dizemos espíritas? Então, precisamos fazer uma reflexão muito urgente. Precisamos fazer uma meditação muito urgente. Se aquilo que nós estamos veiculando ao outro é a mensagem libertatária de Jesus, ou é o cristianismo dos homens, que quer confinar numa falsa verdade aquilo que eu penso ser a verdade para impor aos outros. Certa ocasião eu trabalhava em uma casa espírita em outro estado, não na cidade onde atualmente resido, e no estudo da escola de médiuns, da educação de médiuns, falávamos sobre os chakras. E falando sobre os chakras, alguns alunos começaram a perguntar qual era a cor dos chakras. Nós traduzimos então que nas tradições védicas eles apresentavam determinada forma, mas que experimentos científicos realizados por Mona Lisa Schultz, uma neurocientista norte-americana, que provou na academia científica que os chakras existem, que não são apenas um misticismo esotérico. Quando Mona Lisa Schultz os provou, ela deixou claro a coloração que alguns chakras adquirem, os centros de força, de acordo com o padrão das ondas que irradiam. E o indivíduo naturalmente perguntou aquela pergunta que é sempre a cabeluda da casa espírita, que era o chakra das relações sexuais. Então nós explicamos que havia um equívoco, que as pessoas achavam que o chakra genésico era o chakra relacionado à sexualidade e o básico também, mas que tal não se tratava de verdade. O básico, que fica entre os órgãos sexuais e o orifício anal, e portanto não tem como ser visualizado neste plano de visão somente de baixo para cima. Esse centro de força apresenta normalmente a coloração avermelhada, o vermelho escarlate, e o chakra genésico, uma coloração mais alaranjada. E fomos explicando que isso também não era um padrão absoluto, poderia sofrer alterações, etc. Ao cabo daquela reunião, fomos chamados pela presidência do centro. E a presidência do centro, então, nos disse que nós estávamos cometendo um equívoco, que nós não podíamos ensinar que o chakra era vermelho. E nós ficamos pálidos sem entender por quê. Indagamos por quê. Por que não podemos dizer que o chakra é vermelho? Porque ele é vermelho. Na maioria dos casos, pelo menos, em equilíbrio. Porque vermelho é a cor da depravação, do sexo, da obsessão. E aí nós ficamos mais pálidos do que já somos. A gente já é quase verde. Não sei nem como eu sou carioca. Mas vamos ficando mais pálidos do que era possível. E olhamos para ele e dissemos: mas como o chakra não é vermelho?
Aqui você vai ensinar que ele tem que ficar rosa para os indivíduos terem ternura. E nós percebemos que se tratava de uma pessoa com patologias na área da sexualidade. E aí nós redarguimos, mas minha irmã, veja bem, o vermelho na Índia é a cor dos siddhas, dos yoguins que trabalham a Kundalini para a iluminação da alma. A frase maior de um dos mestres da Siddha Yoga diz: o coração é o centro de todos os lugares sagrados. Vá e caminhe por ele. Como o vermelho é pecaminoso, na minha casa você não vai dizer que é vermelho. Aí eu disse: me perdoe, minha irmã. Eu não sabia que era a sua casa, eu achei que era de Jesus. Então eu vou me retirar e sair da casa. Nós precisamos ter cuidado com a nossa histeria, com a nossa dificuldade de falar a verdade, de ensinar sem medo. Isso não é espiritismo. Isso são os nossos conflitos que tentamos instalar dentro da doutrina, criando falsos raciocínios. E precisamos lembrar que as nossas encarnações até aqui foram reencarnações em doutrinas religiosas repressoras, que geraram em nós diversos distúrbios, que hoje ainda nós não conseguimos dele nos livrar. Emmanuel escreve, no capítulo 94 do livro Pão Nosso, uma página memorável, em que ele cita um trecho do Evangelho que fala sobre a alimentação, e ele transfere para a sexualidade, quando Paulo apóstolo diz: eu estou certo em nosso Senhor Jesus Cristo, que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Então precisamos utilizar a psicologia profunda do Evangelho. Se Jesus quisesse nos ensinar uma vida sem matéria, ele não teria vindo à nossa presença para nos mostrar a possibilidade de sermos um alto estágio da evolução. Embora possamos aqui fazer várias análises acerca da organização corpórea de Jesus, o que não é o tema atual, ele veio até nós daquela forma aparente, como todos nós, para nos ensinar. Se a nossa vivência fosse puramente mental, ele poderia ter utilizado um outro médium, transmitido uma outra comunicação e nunca aparecido até nós. Mas era necessário viver no mundo sem pertencer ao mundo. E era necessário nos contactarmos, nos vincularmos ao mundo, para intelectualizarmos e transmutarmos o mundo. A física hoje descreve que o nosso universo se expande cada vez mais, que a terceira dimensão parece estar se dobrando na direção da quarta, que temos um dobramento do universo, e os físicos se perguntam se a matéria vai deixar de existir ou se um dia ela vai se recolapsar. E nós nos recordamos do item 6 de O Livro dos Espíritos, na introdução, quando os Espíritos escrevem, é um trecho da introdução psicografado, diferente dos demais, e é um parágrafo que lá escreve: o plano espiritual pré-existe ao plano físico. Poderia nunca ter existido sem que nada sofresse o processo evolutivo. Então, se o mundo está se desmaterializando, louvemos a Deus, nós estamos caminhando. Pior se não conseguíssemos fazer isso, porque estaremos atrapalhando a evolução dos mundos. Mas ainda estamos em um mundo corporal. E como estamos em um mundo corporal, precisamos da vivência corporal para integrarmos as nossas realidades, para refletirmos sobre as nossas conquistas, pensarmos sobre aquilo que chamamos de queda. Porque aquilo que chamamos de queda é uma experiência que, uma vez aprendida, adiante apreendida, se transforma em sabedoria. E muito mais. Quando o outro vem no caminho e tropeça parecido por falta de autenticidade, porque tem pessoas que não querem aprender com o erro alheio, querem errar de novo para ver como era, acontece. Nós estamos ali preparados para estender a mão, não com laivos de superioridade, mas para dizer: olá, eu também já enfiei o pé na jaca, que nem você, vamos vir juntos. É necessário que tenhamos essa capacidade, essa tranquilidade. É curioso notar que alguns indivíduos que começam a estudar o Espiritismo começam a julgar os semelhantes. Esses não estudaram ainda direito. Porque aqueles que verdadeiramente entendem o Espiritismo param de julgar. Porque não é necessário julgar. Todos seremos perfeitos um dia.
Percebamos isso agora ou não. Então eu não tenho que ser fiscal da conduta alheia. Eu preciso ser o educador de mim mesmo, o líder da minha própria existência. Ao outro, eu confiro a liberdade do que ele pode ser e deseja ser. Eu sempre posso estar disponível para ajudá-lo. Não à disposição para ser usado, disponível para ajudá-lo. Mas eu não necessito estar vigilante para fiscalizar a quem quer que seja. Porque no momento em que eu me coloco nessa condição, além de mostrar que eu não entendi o que a doutrina me ensina, eu também estou me colocando como alguém na posição de um supervisor, aquele que vê além e que por isso pode julgar, quando Deus, que é onipresente, me permite evoluir com tranquilidade e não fica me acicatando para evoluir. Quem me acicata sou eu próprio, que indo contra a lei que está dentro da minha consciência, gera os aflitos inevitáveis para que a dor me desperte e eu pegue o caminho de retorno para o caminho do qual eu me desviei. Então precisamos meditar nessas questões. Quando uma dor surge, uma doença, vamos sentar no local e refletir. Por que aquele tendão está doendo? A primeira conclusão é muito boa, porque eu tenho um tendão. Porque somente quem tem um tendão pode ter uma tendinite. Então temos que agradecer. Primeiro, agradecer, sermos gratos. Diante da dor, o primeiro elemento é a gratidão. Porque a dor fez você permitir perceber que você tinha aquele órgão. Deu dor de estômago, graças a Deus eu tenho um estômago. Imagina se eu não tivesse, como ele ia sustentar a vida? Ah, o meu pé está doendo, eu estou com esporão. Graças a Deus eu tenho calcanhar, por isso ele pode doer. Como Francisco de Assis, que diante de um tracoma, depois da sua segunda viagem ao Egito, passou por a experiência de um médico tido como o Bambambam da época, e que aplicou-lhe ferro em brasa nos olhos para tirar o tracoma, cegando-lhe as duas vistas. E ele, quando se aproximava a brasa dos seus olhos, dizia: ó irmão fogo, seja carinhoso comigo, porque será a última vez que eu vou lhe enxergar. E Frei Leão desmaiou do seu lado, vendo a brasa atingir os olhos de Assis. Então, primeiro, gratidão, a dor. Gratidão à experiência. Além da gratidão, o entendimento profundo das matrizes que levam a isso. Eu me recordo de algumas figuras inesquecíveis. Uma delas, o irmão Dagoberto, um dos dirigentes do antigo Grupo Espírita Regeneração, fundado por Adolfo Bezerra de Menezes, em 18 de fevereiro de 1891. Dagoberto foi acometido por um câncer que o levou à desencarnação. Mas quando as pessoas iam visitá-lo no hospital, aconteceu um fenômeno muito estranho para as pessoas. Ele estava sorrindo com um câncer ósseo. Os ossos quebravam, a dor poderia ser insuportável. No momento em que Dagoberto começava a sentir dor, ele falava para os visitantes: eu vou pedir a vocês alguns instantes em prece, porque eu preciso cantar. E ele cantava para Sheila, para André Luiz, quanta luz. E enquanto cantava, ele extremamente adormecia. Dali a pouco ele acordava sem dor e continuava falando de Jesus. Como Amazonas Hércules, no Hospital Colônia de Curupaiti, que era halterofilista, que era forte, e foi confinado a uma cadeira de rodas, sem os membros inferiores, com as mãos em garra, a face leonina da hanseníase, e declamava poemas como o Rochinol. Horácio, que também estava na colônia de Curupaiti. Horácio, que tem uma história memorável, porque Horácio, cego pela hanseníase, era já um senhor quando nós o conhecemos, e ele nos dizia: meu filho, me dê parabéns. Sim, parabéns, mas por quê? Eu acabo de fazer aniversário. É mesmo? Eu fiz 16 anos de idade. E nós, na estupidez de jovem, porque jovem é sempre estúpido, pensava: esse velho tem 16 anos aonde? De cada lado, no mínimo. Ele deve ter uns 5 lados. Ele disse: não, meu filho, antes que você me pergunte por que 16, porque há 16 anos eu não vejo com as vistas da matéria que se foram, mas eu enxergo com os olhos do Espírito. E a cara foi para o chão, e os caquinhos. Mas mais adiante, um fenômeno mais especial. Adentrou-se a colônia de Curupaiti um homem que era contraventor penal, que era
um bicheiro. Ele observou que dentro do Hospital Colônia não havia um ponto de bicho. E ele decidiu entrar para lá, para fazer o ponto. Horácio era cego. E Horácio era espírita. E ele pediu então para Marcondes, para que Marcondes lesse o livro dos Espíritos para ele, o Evangelho, para que ele pudesse estudar a doutrina, porque ele não possuía um livro em braille, nem um audiobook, que ainda não era moda. A partir daqueles momentos, Marcondes começou a ler a doutrina para Horácio. E de bicheiro, ele tornou-se espírita, e quando tornou-se espírita, se descobriu leproso, e não podia sair mais da colônia, porque agora ele tinha lepra. Alguns anos mais tarde, encontraríamos Horácio sem as pernas, sem os braços, como doutrinador da desobsessão do Centro Espírita Filhos de Deus, trabalhando junto de Amazonas Hércules, de Horácio e outros companheiros. Anos se passaram, até que num dado instante, encontrávamos em nossa casa, na Sães Pena, onde morávamos, e um clarão adentrou-se pela janela da nossa casa, que era no 3º andar. Sabemos que ninguém havia subido com a escada Magiros, nem tão com aquela luminosidade. E quando olhamos para trás, vimos um distinto senhor com roupas romanas antigas se aproximar de nós. Ele então nos disse: você não me está reconhecendo. Eu sou aquele a quem chamaste de Marcondes um dia. Vim aqui apenas dizer-te que nesse final de semana em que levarás a mocidade espírita até lá, encontrarei já nosso irmão Horácio, liberto da matéria. Nós nos aproximamos do Curupaiti e descobrimos no domingo que Horácio havia desencarnado entre a quinta e a sexta-feira daquela semana. O corpo estava sendo velado na Capela Católica. Os irmãos que perguntaram: você vai lá velar o corpo? Nós sorrimos e dizemos: não, ele não está lá. Vamos ao Centro Espírita Filhos de Deus. E quando nos encontrávamos na reunião, Horácio adentrou a reunião, o que nos causou espanto, porque Jesus, que era Jesus, demorou 3 dias. Mas haviam decorrido 3 dias, pelo menos, da sua desencarnação, e ele entrou no salão, olhou para nós e sorriu e disse: você deve estar achando estranho isso, mas sou eu mesmo, acredite. E ele foi tomando uma outra forma na nossa frente, uma forma jovem. Como nós, como bons chatos kardecianos que somos, ficamos com aquela dúvida se era um desejo inconsciente de vê-lo, uma projeção do nosso ego, um desejo, enfim, de um fenômeno insólito. Ele se aproximou de nós e disse: eu vou provar para você, meu filho, que sou eu, porque você ainda não está acreditando. E ele passou a sua destra sobre o meu braço, e eu vi uma coisa estranha acontecer. Subiu um vapor do meu braço estranho, e de repente todo o salão daquele centro foi tomado pelo cheiro do perfume dele. Ele andou à minha esquerda na direção de um outro médium, acoplou-se à mão do médium, e então escreveu: alguns me viram, mas não creram que era eu, mas eu estou aqui. E deixou a primeira comunicação após a desencarnação. É essa vivência corporal, aceitar aquilo que somos, fazer as pazes com aquilo que somos, sem conivir com aquilo que somos, aproveitando a conciliação com aquilo que somos, para nos permitir sermos aquilo que merecemos ser. Por enquanto somos aquilo que necessitamos, mas nós merecemos muito mais. Há irmãos que falam: eu não mereço. E nós falamos: merece sim. Eu não mereço. Pois bem, você sabe se não merece. Mas na verdade, todos merecemos. Nós merecemos todo amor, toda paz, toda opulência e grandeza que o nosso direito de herdeiros de Deus nos põe à disposição, como nos narra Joana de Ângeles. É necessário que nos acerquemos dessa realidade. Como diz Baba Muktananda, outro mestre Siddha, ele diz: adore o seu ser, ame o seu ser, honre o seu ser. Deus habita você como você. É necessário nos tomarmos dessa consciência. Então paremos de dizer que nós não merecemos. Nós não ainda necessitamos desta prova ou daquele alívio, mas nós merecemos a paz e a liberdade. Conscientes disto, podemos, com tranquilidade, adentrarmos a qualquer processo psicoterapêutico com o desarmamento interior que nos permita enxergar, fazer um inventário das nossas conquistas, daquilo que conseguimos, daquilo que ainda não logramos, e a partir de então, caminharmos na direção da plenitude.